Você já deve ter ouvido falar que a aparência e a beleza de uma pessoa só importa nos primeiros 20 minutos. Que no geral, as pessoas se importam mais aquilo com que você tem a falar ou oferecer e que a aparência não é tão importante assim. E se eu te disser que tem um conceito que explica diversas coisas que te afeta literalmente desde que você nasceu, e esse conceito se chama Halo Effect, ou efeito Halo, também conhecido como efeito auréola. Posições, emprego, oportunidades, relações amorosas, poder, isso é tudo que o efeito Halo aborda. Indo ao significado do conceito, ele diz basicamente o seguinte: se você tem uma pessoa que é realmente atraente, o fato dela ser atraente faz com que as pessoas automaticamente considerem qualidades positivas sobre essa pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa ela é bonita, ela é vista como eficiente, inteligente. Às vezes a pessoa nem fala tão bem assim, mas o fato dela ser bonita transparece uma certa eloquência. É quase como um efeito mágico mesmo, mas o efeito Halo não fala só sobre qualidades positivas. Fala também de qualidades negativas. Então, por exemplo, uma pessoa que não é tão atraente assim, seja de corpo ou de rosto, é atrelada a questões negativas, como preconceito, tolerância curta. Ou seja, as pessoas não toleram tantos erros em comparação com uma pessoa bonita, que acaba reforçando estereótipos e etc. Sabe aquele amigo seu que quando você estava se preparando para alguma reunião, festa ou evento social, ele falou para você que deveria se arrumar mais porque a primeira impressão é a que fica? Existe um fundo de verdade nisso, e o conceito do efeito Halo aprofunda essa ideia. E vai além, é um conceito que fala que a impressão que você causa é permanente, ou seja, você ter sim um grau de beleza, ser atraente vai influenciar a sua vida inteira, não só nos primeiros 20 minutos como todo mundo fala, ou em um momento curto. Como aqui não é um canal que só fala sobre conceitos, mas tenta trazer algum grau de historicidade, vamos às origens do efeito Halo. O efeito Halo, ele surgiu em 1920 com o psicólogo americano Edward Thorndike, que publicou um artigo observando esse tipo de padrão. O experimento começou com comandantes militares, que deveriam avaliar seus subordinados em matéria de liderança, confiabilidade, aparência física e lealdade. O objetivo de Thorndike com essa pesquisa era observar se a existência de uma qualidade influenciava as avaliações de outras qualidades positivas. Como Thorndike observou em sua própria pesquisa, ele disse, abre aspas, as correlações eram muito altas e muito uniformes, ou seja, ele percebeu a correlação entre aparência física e inteligência. Então muitas pessoas podem indagar, mas isso é uma futilidade, as pessoas que fazem essas associações são muito superficiais. Mas não, pessoal, essas correlações são inconscientes, as pessoas fazem isso quase que de maneira instintiva. Mas você ainda pode perguntar, mas por que existe tal correlação? O que os pesquisadores e o próprio Thorndike acabaram descobrindo foi que isso se devia à atratividade. É muito parecido com aquela frase, dinheiro atrai dinheiro, e nesse caso a coisa não é muito diferente. Segundo a pesquisadora Carlota Batres e o pesquisador Victor Shiramizu, abre aspas, estudos demonstraram que pessoas bonitas tendem a ser vistas como tendo traços de personalidade positivos e maior inteligência. Um estudo chegou a constatar que os jurados eram menos propensos a acreditar que pessoas atraentes eram culpadas de comportamento criminoso. Fecha aspas. Aí você pode perguntar, tá, tudo bem, você me convenceu, você me trouxe dados, fontes, etc. Mas o que eu faço com essa informação? Eu não sou muito atraente, estou condenado para sempre a ser invisível? Não, eu trouxe informação, pesquisa, e o que você deve fazer é usar isso a seu favor. Se você sabe que as pessoas têm uma tendência a fazer um julgamento através da aparência, naturalmente isso pode te encorajar a ser uma pessoa melhor, sabe? Sem muito coitadismo. Se vista da melhor forma, tente melhorar, se torne sua melhor versão, procure fazer uma atividade física que vai te ajudar bastante, faça um corte de cabelo que realce bem seu rosto e assim por diante. Utilize essa informação e tente se aproveitar dela. Existem pessoas que não são tão bonitas de rosto, mas o estilo acaba compensando, acaba ajudando. Então focar nos seus pontos positivos e minimizar ao máximo os pontos negativos é algo que vai te ajudar absurdamente. Então isso que a sociedade sempre nos ensinou, no fundo, acaba sendo uma mentira. Somos sim avaliados pela nossa aparência, e as pessoas acabam nos julgando por isso. E só de eu ter apresentado todo esse conteúdo, deve ter passado várias histórias que você presenciou ali ao longo da sua vida.
É claro que o talento, a personalidade, questões muito individuais, sutis, tem o seu peso sim, mas o que o conceito Halo ele tenta nos apresentar é que por mais que a gente seja talentoso, por mais que a gente tenha outros atributos, a questão da aparência é aquele boost, sabe? É aquele impulso. Então é algo que muitas vezes é nos desencorajado pensar dessa forma, mas se a gente entender como as coisas funcionam, principalmente o que esses psicólogos conseguiram observar ali no efeito Halo, a gente pode usar isso ao nosso favor e minimizar ao máximo os nossos defeitos. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, fique à vontade na seção dos comentários, compartilhe e até a próxima. Fui!